Muito boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos aqui mais uma segunda-feira juntos. Hoje um pouco diferente, porque hoje estamos numa aula gravada. Hoje não tem live, hoje não é ao vivo, mas eu não ia deixar vocês sem a minha ilustre companhia. Eu sei que vocês adoram passar uma horinha toda segunda-feira comigo, estudando processo penal. Tive um compromisso, não poderia fazer ao vivo, mas pensei, não deixarei os meus filhos sem a minha companhia, sem a minha presença. Então estamos aqui e para deixar tudo parecido como toda segunda-feira, a gente começa com aqueles recados de sempre para depois irmos para o nosso tema de hoje. E quais são os nossos recados de sempre? Sigam o nosso Instagram, @professorapeta, inscrevam-se no nosso YouTube, ativem as notificações para que vocês sejam informados de tudo de novo que a gente colocar. Entrem nas nossas comunidades, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, para que vocês recebam material também, todas as vezes que eu tiver alguma novidade. Enfim, vamos fazer crescer essa comunidade, vamos estudar junto com a professora Peta. Se precisar de mim para uma mentoria, se precisar de alguma coisa mais específica, entre em contato que a gente vai falar com você diretamente para ver do que você precisa. A gente tem vários alunos que estão entrando em contato, que descobriram a gente, que seguem a gente, que agora, chegando pertinho da prova, a prova tá aí para acontecer, próximo dia 24 já tá chegando, e aí às vezes precisa tirar uma dúvida final, precisa pelo menos conversar, dar aquela respirada, às vezes no cursinho que tá fazendo não consegue, ou não está fazendo o cursinho. Então, vem conversar com a professora Peta, entre em contato e a gente tem essas mentorias direcionadas de 1 hora, meia hora, enfim, aquilo que for necessário direcionado para a sua necessidade, ok? Então, qualquer coisa, manda um direct pra gente ou manda um e-mail, professorapeta, com 2 T's, tudo junto, @gmail.com, e a gente entra em contato para falar com você, ok? Muito bem, estou muito feliz com a presença de todos aqui assistindo a nossa aula e vamos ao nosso tema de hoje. O que eu preparei para a gente conversar hoje, nessa nossa reta final aí para a prova da OAB? Nós vamos falar sobre embargos. É um tema interessante, é um tema importante. Embargos infringentes e de nulidade já caiu algumas vezes no exame da OAB, aliás, faz algum tempo já que não cai. Embargos de declaração não é uma peça muito comum como peça, mas sempre pode cair na forma de questão. Então é um tema interessante que vale a pena a gente rever aqui, revisar e explicar para vocês com um pouco mais de cautela, ok? Bora lá então, vamos falar sobre embargos. Antes de nós falarmos sobre as peças especificamente, eu quero falar sobre quais os tipos, as espécies de embargos que nós temos na nossa legislação. Então olha só, vamos lá, espécies, esqueci do S aqui. Nós temos, a primeira espécie que eu vou colocar aqui para vocês, são os embargos de declaração de sentença. De sentença de primeiro grau, vamos colocar assim. Esses embargos, eles também são conhecidos como embarguinhos. Não é um tema muito utilizado ainda, mas é bom saber que existe esse termo e ele se refere aos embargos de declaração de sentença de primeira instância. E esta peça, esses embargos, estão previstos no artigo 382 do Código de Processo Penal. Aí já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos primeiro listar aqui todas as espécies de embargos, ok? Depois nós temos os embargos de declaração de acórdão. Aí você pode falar, bom, já que o de sentença é embarguinho, vamos chamar esse aqui de embargão. Ninguém chama assim, mas se você quiser chamar para diferenciar, não tem problema. Aqui a gente vai deixar só embargos de declaração de acórdão, previsto aqui nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Muito bem. Depois nós temos os embargos infringentes e de nulidade. Esse aqui é o que a gente vai dar um pouquinho mais de atenção hoje na nossa aula. Embargos infringentes e de nulidade
Se a gente tiver que diferenciar aqui entre primeira instância e segunda instância, então a gente vai dizer aqui que eles estão localizados em segunda instância, porque eles são oponíveis de acórdão, ok? E eles estão previstos no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Bom, existem também embargos de declaração para as decisões tomadas pelo STF e pelo STJ, ok? E aí eles estão previstos nos regimentos internos, ok? Previstos nos regimentos internos, tanto do STF quanto do STJ. Para facilitar a sua vida, eu já vou trazer os artigos aqui, tá? No caso do STJ, são os artigos 263 e 265, tá? Os artigos. No caso do regimento interno do STF, artigos 337 e 339. Muito bem. E por fim, nós temos também, deixa eu dar um enter aqui. Opa, deixa eu subir a tela. Nós temos também os embargos de divergência. Também previsto em regimento interno, tá? No regimento interno do STF, então, regimento interno do STF, artigo 330, ok? E quando que se opõem os embargos de divergência? Quando houver divergência de julgamento das turmas, né? Ok? Então, só para vocês terem uma noção aqui, de modo geral, das espécies de embargos que nós temos. Então, nós temos os embargos de declaração de sentença, de primeiro grau, artigo 382 do Código de Processo Penal. Ah, deixa eu só colocar aqui, tinha até separado aqui o artigo. A gente tem também os embargos de declaração previstos na Lei 9.099 de 95. Importante a gente colocar aqui para vocês também. Deixa eu pegar o artigo aqui. Aqui ele entra como embarguinho também. Lei 9.099 de 95. A gente tem previsão de embargos também lá no artigo 83. Não podemos esquecer, porque a Lei 9.099 também contempla os embargos de declaração lá no artigo 83. Então, embargos de declaração de sentença de primeiro grau, também conhecido como embarguinhos, artigo 382 do CPP e 83 da Lei 9.099 de 95. Embargos de declaração de acórdão, artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Embargos infringentes e de nulidade, aí já previsto mais para a segunda instância, artigo 609, parágrafo único do CPP, embargos de declaração para as decisões do STF e do STJ, previstos no regimento interno dos dois órgãos, e embargos de divergência previstos aqui também no regimento interno do STF. Panorama geral para vocês com relação às espécies de embargos. Muito bem. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai falar um pouco sobre embargos de declaração. Embargos de declaração. E aí a gente vai falar de modo geral. Então, a gente vai abranger aqui embargos de declaração de sentença de primeira instância, lá do Juizado Especial Criminal e também de acórdão. Aí, o que tiver de diferente entre um e o outro, eu passo para vocês, que são os prazos. Mas primeiro a gente vai falar meio que de modo geral, quando que a gente utiliza dos embargos de declaração. Bom, primeira coisa que eu acho importante a gente passar para vocês aqui é que os embargos de declaração, o verbo que a gente utiliza aqui, quando a gente fala em embargos de declaração, é opor. Opor. Então, você não vai utilizar interpor. Você vai dizer que você vai opor embargos de declaração. Esse é o verbo correto, ok? Então, não utilize o verbo errado. Tem que saber usar o verbo certo também, de acordo com cada peça que você vá
elaborar. Então, embargos a gente usa o verbo opor. A gente trabalha, né, acaba até tratando os embargos de declaração como se fosse um recurso. Mas, na verdade, os embargos de declaração, eles não têm natureza de recurso. Por que eles não têm natureza de recurso? Porque eles não são julgados por uma instância superior. Então, os embargos de declaração, eles são oponíveis ao mesmo órgão que prolatou a decisão. Então, embora a gente acabe trabalhando os embargos dentro da mesma temática dos recursos e tudo mais, os embargos de declaração não são recursos, porque o recurso é aquela petição que você vai ter o duplo grau de jurisdição, ou seja, vai para uma instância superior para julgamento. Aqui não, aqui você opõe para o mesmo órgão que prolatou a decisão. Então, se você está embargando uma sentença de primeira instância, você opõe esses embargos, você manda esses embargos para o próprio juiz. No caso de acórdão, a mesma coisa, vai para o relator do acórdão. Então, você não vai mandar para uma instância superior. Estou falando de embargos de declaração, ok? Depois a gente vai falar do infringente e de nulidade, que aí já tem natureza de recurso, é um pouquinho diferente, ok? Muito bem. Quando que a gente utiliza dos embargos de declaração? Então, o que a gente precisa enxergar ali na sentença ou no acórdão para poder fazer a oposição, então, dos embargos? A gente precisa encontrar o quê? Obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, veja, a sentença ou acórdão está obscura, ambígua, contraditória ou omissa. Vamos entender um pouquinho cada um desses elementos aqui? O que seria uma sentença obscura? Uma sentença obscura é uma sentença que não tem clareza nas ideias. É difícil entender o que foi declarado. Então, ela é obscura. Uma sentença ambígua é uma sentença onde você encontra várias interpretações. Então, a forma como o juiz coloca ali a sua decisão gera mais de uma interpretação. E você não pode ter mais de uma interpretação numa sentença. Sentença é o ponto final ali, a mesma coisa no acórdão. Então, você não pode ter ambiguidade. Contradição é uma incoerência entre afirmações. Então, geralmente, o juiz falou uma coisa num momento, falou outra coisa no outro momento e uma exclui a outra. E aí você lê e fala, meu Deus, o juiz falou isso aqui, uma exclui a outra e agora? Então, é uma sentença ou um acórdão contraditório. E, por fim, a omissão é uma lacuna, algo que ficou faltando ser analisado. Então, você fez alguma menção na sua defesa ou o Ministério Público fez alguma menção na sua acusação, sabe-se que a sentença tem que trabalhar tudo que foi alegado pelas partes e uma dessas alegações não foi trabalhada, não foi enfrentada pelo juiz na sentença. Essa sentença será omissa e então a gente opõe embargos de declaração para que o juiz esclareça. Por isso que vai para o mesmo juiz, para o mesmo órgão que prolatou a decisão, para que ele esclareça, para que ele tire a obscuridade, né? Para que ele retire a ambiguidade, para que ele retire a contradição ou sane aquela omissão. Essa é a ideia dos embargos de declaração. Ok? Muito bem? Cuidado, hein? A gente não usa embargos para pré-questionar. Salvo se você já mencionou em outro momento e o juiz foi omisso. Então, quando você está fazendo um embargo por omissão. Agora, você esqueceu e vai provocar pela via dos embargos, esquece, hein? Isso não vai dar certo, ok? Muito bem. Vamos aos prazos. Prazos dos embargos de declaração. Aqui a gente vai pegar só os três principais, tá? Que são GCRIM, primeira instância normal, comum, e o caso de segunda instância, que é o 619, tá? Então, olha só. No caso do artigo 382, o prazo é de 2 dias para opor os embargos de declaração. No caso do
GCRIM, não, GCRIM eu vou deixar por último. No caso do artigo 619, também 2 dias para a oposição. E no caso do artigo 83 da Lei 9.099 de 95, são 5 dias para a oposição dos embargos. Então, 2 dias para sentença e acórdão, ok? E 5 dias no caso do GCRIM. GCRIM, então, você vai ter um prazo de 5 dias para fazer os embargos, certo? Eu espero que sim. Até aqui tenho certeza que nenhuma dúvida. Então, vamos prosseguir com os nossos esclarecimentos. Com relação aos embargos no GCRIM, também é importante a gente fazer uma observação aqui no seguinte sentido. A Lei 9.099, ela diz o seguinte, que a oposição dos embargos de declaração, no caso do GCRIM, ela interrompe o prazo de outro recurso. Então, o que acontece? Feita a oposição dos embargos, o prazo do outro recurso, ele zera e começa a contar de novo. É um pouquinho diferente no caso do Código de Processo Penal, em que suspende, tá? No caso do Juizado Especial Criminal, esse prazo, ele é interrompido. Ok? Muito bem, excelente. Terminologia com relação aos embargos de declaração, meus queridos e queridas, meus filhos da PETA. Qual é a terminologia que a gente usa aqui? Terminologia. Embargante, quem opõe os embargos. Embargado, que é o juiz ou o relator do acórdão, ok? Muito bem, embargos de declaração está ok, só uma rápida passada mesmo, porque não é aqui que eu quero me debruçar com vocês. Eu quero me debruçar com vocês nos embargos infringentes e de nulidade, que é aqui a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês. Então, vamos colocar aqui embargos infringentes e de nulidade. Esse aqui é recurso. Esse aqui ele tem natureza de recurso. Por quê? Porque embora você devolva para a mesma turma que julgou, para a mesma Câmara que julgou o recurso anterior, você vai ter inclusão de outros 2 julgadores. Então, você pode ter mudança ali na decisão. Logo, então, a gente vai dizer que os embargos infringentes de nulidade, eles têm natureza de recurso, diferente dos embargos de declaração, ok? Previsão legal, como já falamos, artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. O prazo aqui é de 10 dias. Aqui também a gente faz uma observação relacionada ao prazo, porque geralmente os prazos em processo penal, geralmente a gente trabalha com 2 prazos. Um prazo para interposição e um prazo para o oferecimento das razões. Nos embargos infringentes e de nulidade, nós não temos esses 2 prazos separados, é um prazo único de 10 dias. Então, fique atento a essa questão do prazo, porque às vezes você tem que colocar data na sua peça. Muitas vezes o examinador ele pede, date a sua peça no último dia do prazo. Então, fique atento para a contagem desses 10 dias, são 10 dias corridos. Primeiro você encontra o primeiro dia útil, obviamente, claro que o último dia também tem que ser um dia útil, sendo um prazo processual, se ele termina em final de semana ou feriado, você prorroga para o primeiro dia útil subsequente, ok? Mas são 10 dias, não são 5 e 2 ou 5 e 5, enfim, não. É um prazo único para interposição e razões, ok? Muito bem. Uma outra coisa importante para a gente falar sobre os embargos infringentes e de nulidade é que esse recurso aqui, ele é um recurso privativo da defesa. Ele é um recurso privativo da defesa. Ou seja,
O Ministério Público não se utiliza de embargos infringentes e de nulidade. Só a defesa, só serve para o réu. E por que só serve para o réu? É simples, é só ler o parágrafo único do artigo 609 que a gente consegue compreender por que disso. Olha só. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acórdão. Então, veja só, foi uma decisão desfavorável ao réu. Então, só o réu vai poder se utilizar disso, até porque se ela foi desfavorável, ela está favorável à acusação. Então, não tem por que a acusação querer se insurgir contra essa decisão. É um recurso privativo da defesa, ok? Muito bem. Quando que a gente utiliza dos embargos infringentes e de nulidade, então? A gente vai ter o quê? A gente vai ter um acórdão. Então, foi feito um recurso antes, foi julgado um recurso. Então, geralmente, de um julgamento aí, de um recurso de apelação, de um recurso em sentido estrito ou de um agravo, geralmente aqui nesses casos, ok? Então, um acórdão num julgamento de uma apelação, de um rés e de um agravo. Esse acórdão, ele foi desfavorável ao réu. O que significa desfavorável ao réu? O réu perdeu o recurso. Como eu brinco em aula, perdeu o Playboy. Aqui é o perdeu o Playboy, perdeu o recurso. Mas não perdeu, eu falo que tem o perdeu feio, que seria unânime, e tem o perdeu não tão feio assim, que é o perdeu que não foi por unanimidade, foi por maioria. Aqui, para os embargos, o réu perdeu por maioria. Então, perdeu o recurso, mas perdeu por maioria de votos. E é aqui que nos interessa, porque se ele perdeu por maioria de votos, significa dizer que há um voto vencido, que em alguma coisa ou em tudo que foi alegado naquele recurso que ele perdeu, é favorável a ele. Então, há um voto vencido que é favorável ao réu. E é aqui que a gente chega. Qual que é a ideia dos embargos infringentes e de nulidade? É pegar esse voto vencido e trabalhar o seu conteúdo. Trabalhar esse conteúdo seria pegar a ideia desse desembargador vencido, mandar de volta para a Câmara e dizer, olha, nós queremos que agora aqueles desembargadores que não participaram do julgamento do recurso participem aqui, para ver se a gente consegue fazer com que eles acompanhem o voto vencido e aí eu viro o jogo, eu viro a partida. Essa é a ideia aqui. Vamos entender melhor isso explicando ou reexplicando, relembrando como é que funciona o julgamento de recurso. A Câmara do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, ela é composta de 5 desembargadores, 5 juízes lá. Desses 5, não são todos que participam do julgamento do recurso. Então, você interpõe um recurso de apelação, você interpõe um recurso em sentido estrito, um agravo, não são os 5 que vão julgar, serão sorteados 3 desembargadores para julgar o recurso. E aí a decisão se dá por maioria de votos ou por unanimidade. Deu por unanimidade, aí esse aqui não cabe, aí você vai ter que chorar de outro jeito. Agora, deu por maioria de votos, você tem um 2-1. Você tem um 2-1, mas você ainda tem 2 julgadores aqui que ficaram de stand-by que podem te servir agora. Porque esses 2 aqui, eles podem se unir a esse voto vencido aqui e você vira o jogo, você tem um 3-2. Deu para entender a ideia aqui? Tenho certeza que sim. Então, você faz o quê? Você pega o conteúdo daquele desembargador que foi a seu favor e trabalha esse conteúdo, né, voltando a sua fala, a sua escrita, o seu argumento para aqueles 2 desembargadores que vão julgar, que vão ler o seu recurso, tentando fazê-los acompanhar o voto vencido. É muito, para fins de OAB, é uma peça muito fácil de ser identificada e trabalhada, porque tudo tem que vir no problema.
tudo tem que vir ali especificado. O problema, ele vai dizer para você o que o voto vencido deu, o que o voto vencido não deu, porque às vezes você fez um recurso de apelação, então vamos tentar dar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Você fez um recurso de apelação e a gente já viu que recurso de apelação você pode pedir uma série de coisas. Você pede absolvição, você pede nulidade, você pede extinção de punibilidade, você pede para mexer na dosimetria da pena, você pede um regime melhor, você pede uma série de coisas. Aí o tribunal vai julgar o seu recurso e aí o que vem o resultado lá? Olha, por unanimidade não absolveu, por unanimidade não extinguiu a punibilidade, por unanimidade não viu nulidade, mas, né, por maioria de votos manteve a condenação, manteve a pena. Porém, o desembargador vencido concordou que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o regime semiaberto, por exemplo. Deveria ter sido substituída a pena. Então, o que você vai trabalhar nos seus embargos? Você só vai trabalhar o que é fruto da divergência. Então, aqui, ó, o tema aqui dos embargos é o que foi fruto de divergência. Você não pode inovar e nem utilizar teses que foram nas quais você perdeu de forma unânime. Então, você pediu absolvição, ninguém te deu, você não vai falar em absolvição aqui. Você pediu nulidade processual, ninguém te deu, os 3 desembargadores negaram, você não vai falar em nulidade aqui. Você vai pegar o que aquele um desembargador concordou e é aquilo que você vai trabalhar. E isso vem no problema. Então, o problema vai dizer, olha, o voto vencido concordou pelo regime, concordou pela substituição. E é nisso que você trabalha. E aí você vai lá e faz os seus embargos dizendo, olha, realmente todos tinham que ter concordado com isso, tinha que ser o regime mais brando mesmo, por isso, e aí você fundamenta. Tinha que ter substituído a pena, por isso, e aí você fundamenta. E esse vai ser o conteúdo dos seus embargos infringentes e de nulidade. Não tem como errar. É uma peça que geralmente quando ela cai no exame da OAB, ela é um presente para você. Você lê o problema assim e sorri de alegria, porque está tudo ali. Porém, o que acontece? Nada é tão fácil assim na vida, não é verdade? Você tem que caprichar na argumentação. Então, é pegar aquele conteúdo do voto vencido e trabalhar de forma bastante fundamentada, caprichar no seu argumento ali na hora de fundamentar. Ok? Muito bem? Para a gente já ir caminhando para encerrar o nosso assunto aqui. Quando que a gente fala em embargos infringentes? Quando que a gente fala em embargos de nulidade? Bom, nulidade tá fácil, né? Nulidade quando o voto divergente acata nulidade processual. Então, se o problema disser que o voto divergente só acatou uma nulidade, o meu embargos, eu vou dar um nome para ele de embargos de nulidade, só isso? Só isso. Só isso. Não precisa dizer embargos infringentes e de nulidade. Mas, e se na hora me der branco e eu colocar o nome completo? Tudo bem também, não está errado, ok? Mas é legal você saber para mostrar conhecimento. Mas na hora bateu o desespero e você colocou o nome completo, não tem problema, isso não vai te gerar reprovação. Quando que o embargos é infringentes? Infringentes. Quando o voto divergente versa sobre direito material. Então, se você pediu ali substituição de pena, se você pediu absolvição, aí você está falando de embargos infringentes. Então, se o voto vencido, ele só substituiu a pena, ele só mexeria no regime inicial de cumprimento, então o nome da minha peça será embargos infringentes? Isso mesmo, o nome da sua peça será embargos infringentes. Tudo bem? Eu posso ter os dois? Pode. Você pode ter um voto vencido que acatou a nulidade e também uma questão de direito material. E aí você vai trabalhar a sua nulidade como preliminar e a questão de direito material no mérito, e aí o seu recurso terá o nome completo: embargos infringentes e de nulidade.
Muito fácil, muito tranquilo. E o pedido, como é que funciona o pedido dessa peça aqui? No pedido, você vai pedir aqui para que prevaleça o entendimento do voto vencido. Você pede sempre provimento ao recurso para que prevaleça o entendimento do ilustre desembargador vencido ou do voto vencido, do venerando o voto vencido, e aí você complementa, para que seja substituída a pena e alterado o regime, enfim, complementa com aquilo que você argumentou. E o endereçamento, só para não ficar dúvida aqui, o endereçamento, ok? A interposição, ela vai para o desembargador relator do acórdão, ok? E as razões, aí você faz aquele endereçamento normal de razões, escolhendo da Câmara, de outros desembargadores, aí é o normal, tá? Aí não tem muito segredo, não. Ok? Peça tranquila, fácil, se cair é um presente, faz algum tempo que não cai, vai que, né? Vai que dia 24 é uma dessa que aparece para você e você vai olhar e vai falar: caraca, como eu sou filho da Peta! Como eu tô feliz hoje porque ela gravou essa aula, deixou ali para mim de presente e eu vou arrasar nesses embargos infringentes ou nesses embargos de nulidade ou os dois se tiver duas teses, enfim. E aí você vai ser aprovado com louvor, porque é isso que a gente espera e é para isso que a gente trabalha e faz live e grava aula e tá aqui o tempo todo te acompanhando, ok? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje, do tema dessa nossa aula de hoje. Dê o seu like, compartilhe sem moderação com seus colegas. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande e-mail para a gente. Mande também para a gente dúvidas via direct messenger, pelo Instagram, enfim, da forma como você se sentir confortável. E antes de eu encerrar, eu preciso fazer uma coisa aqui que eu prometi, porque na live da semana passada eu troquei o nome de uma aluna querida, que é a Mônica. Eu chamei a Mônica de Dani e ela, com toda a razão, ela me deu uma baita de uma bronca. Falou: poxa vida, você trocou meu nome. E aí eu falei que eu ia dedicar esta aula de hoje para ela. Então, claro que eu não ia fazer isso no começo da aula, porque eu quero que ela assista até o final. Então, Mônica, eu tenho certeza que você assistiu até o final. E agora, neste momento, eu te digo que esta aula é dedicada a você e a sua lindona da sua filha, que são umas queridas que estão sempre aí comigo. E dizer que é Mônica, não vou mais trocar o seu nome só para te encher o saco durante as aulas, tá bom? Um beijo para Mônica, um beijo para as Danis e para todos aqueles que nos acompanham em todas as nossas lives e também nas nossas aulas. Na próxima segunda-feira a gente se encontra. Mande sugestões de temas, mande suas dúvidas e não deixe de nos acompanhar, porque com a professora Peta você aprende direito e você vai ser um advogado filho da Peta, eu garanto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.